Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Hoje é a bordo da Suzuki V-Strom 1050 XT. Para aqueles mais ou menos receptivos ao vídeo do Turtle, que poderiam não se acreditar que eu teria ficado com as duas motas, cá está a Suzuki V-Strom 1050 XT. Como eu já andava aí a semear há muito tempo esta semente de ter uma segunda moto, as coisas proporcionaram-se para... Houve aqui tudo, muitas das vezes não basta nós querermos, não é? Isto precisa de haver aqui todo um conjunto de fatores que se possam alinhar e perfilar para que todas as partes, de certa forma, saiam satisfeitas com o negócio e que realmente este feito de adquirir uma segunda moto não vai interferir num plano geral do meu dia a dia, como é óbvio, não é? Nesse aspecto as coisas foram minimamente planeadas, foram faladas. Pá, isto é como tudo, não há nada como não fazer alguns sacrifícios. Vou parar aqui a moto, que parece que leva o top case aberta. Oh, pode ser só impressão minha. Pá, isto para a gente alcançar os nossos sonhos. Não, parece que vai seguro. Posso ter lá alguma coisa dentro a chocalhar, pode ser mais isso. Mas também já está a precisar, a corrente está bem lavada, mas eu passei aqui atrasado ali numas obras com lama, que até estava a ver aqui a dar um tralharalho, porque levava os sistemas todos ativos da ABS e ele começou-me a acionar o ABS e eu estava a ver aqui ao chão. Mas o que eu estava a continuar a dizer, que não é fácil atingir os nossos sonhos, por vezes é preciso fazer determinados sacrifícios, prescindir de algumas coisas para conseguir alcançar outras, ok? E tentar chegar aqui a um meio termo onde a gente consiga conciliar tudo que quer, tudo ou minimamente tudo que quer. Opá, nesse sentido as coisas fizeram-se, realizaram-se. Opá, eu falei com a minha esposa que não estava, preferia não fazer o negócio da segunda moto a ter que prescindir da Suzuki, porque a Suzuki até à data, para ser muito sinceros, é uma moto que me tem marcado bastante pela positiva em todos os aspectos, desde aquilo que me proporciona como condução, como moto, aquilo que me proporciona a nível de fiabilidade, de qualidade de construção e de manutenção low cost. Pá, estou muito surpreendido com a manutenção da moto. Tudo bem que eu possa ter mais uma atenção aqui ou acolá em alguma coisa, mas a moto, bem a quem vier, e podem dizer pá, que a nossa moto é sempre a melhor moto.
tudo bem, podem dizer, mas a Suzuki, comparativamente com as marcas demais, que as demais, opa, acho que está uns furos um bocadinho acima. E vocês podem já estar aí a julgar, mas está acima em quê? Opa, porque eu não vejo nas motas Suzuki, ou por menos não vejo pormenores que já começam a aparecer em determinadas marcas japonesas. Já vou falar aqui só nas japonesas, que é tipo pontos de ferrugem em parafusos, aqui os escapes a ficarem todos, parece calcinados. Eu, se for ali aos meus escapes, eu nunca os limpei uma vez, passei só jato de pressão e eles estão como fossem novos, não é? E, por exemplo, eu vejo momentos de pessoal com Africa Twins que das poucas coisas, que logo das primeiras coisas que se queixa é ali da zona dos escapes à saída do motor, começarem logo a ganhar, parece ferrugem. Opa, esta não ganha nada, não ganha ponta de nada, apanha chuva, apanha lama, eu lavo-a de x em x tempo, dou-lhe uma lubrificadela de x em x tempo, opa, e ela mantém-se, como vocês podem ver, espetacular. Tive já cerca de quase, naquele período em que teve muito tempo a chover, sei lá, quase cerca de mês e meio, 2 meses de chuva, que eu não peguei na moto, nem sequer me dei ao trabalho de ir à garagem para pôr lá trabalhar, nem um segundo. E eu cheguei lá, passado esses 2 meses, dei-lhe um toque e ela foi uma primeirinha. Com pouca gasolina na reserva e o caraças, opá, isto trabalha sempre. Por isso, um dos fatores que eu pus logo fora de casa, ou que pus logo em causa, foi, opá, eu gostava de atingir este objetivo, mas não me queria desfazer da Suzuki. Prontos, logo aqui alcancei, opá, claro que se eu fosse dar a Suzuki à troca, o processo seria mais rápido, não é? Porque ia ficar na mesma só com uma moto. As coisas, a minha esposa até gostou mais, até gostava, diz ela agora, que não gostaria tanto desta Suzuki, ou que não era o estilo de moto dela, e que a Kawasaki RS 900, esta sim é uma moto que ela gosta muito. Opa, e foi ela que me deu, ou que me convenceu opa, não foi a mudar de ideias, a oportunidade surgiu simplesmente, e é um bocado isso que eu já vos contei. A oportunidade surgiu porque eu ia comprar uma BMW. Opa, eu vou-vos ser sinceros, agora depois de pensar mais conscientemente e menos com o coração, apesar de no papel a moto ser uma moto muito boa, estou a falar da BMW da F900R, a moto no papel de facto é uma moto muito boa e por um preço também bastante acessível. Opa, depois era todas as regalias ou as vantagens que me davam no Antero relativamente se eu comprasse a moto, que era os 3 ditos anos de manutenção, que eu não tinha que me preocupar com manutenção nenhuma, ou 30 mil km, o que chegasse primeiro, e garantia até 2000, e garantia até 2028. Pá, parece que não, são coisas que os preços seriam muito semelhantes, andariam na casa dos 9.000 e poucos euros mais documentação. Eu já tinha visto lá esta moto, a minha mulher mal viu esta moto, comentou-a logo. Ele, se fosse esta é que era, e eu até para com ela comentei que
Esta moto deve estar aqui de algum cliente para fazer manutenção ou qualquer coisa, porque inclusive a Antero são representantes Kawasaki, entre outras marcas, inclusive já foram Suzuki, não sei se neste momento são Suzuki. Pelas últimas vezes que tenho ido lá não tenho visto Suzukis nenhumas. Em tempos, quando andava à procura de trocar de moto, no tempo da NC, cheguei a ir lá testar Suzuki, fui lá testar uma Suzuki, não a XT convencional, e eles teriam as Suzukis. Neste momento não sei vos dizer se eles são representantes Suzuki. Se são, não têm lá as motos, têm Benellis, têm outras marcas, o M's, têm Yamaha, têm outra série de marcas, mas que eu vejo assim de repente Suzuki, nada de nada. E nem valorizei a moto, porque não valeria a pena estar-me ali a entusiasmar com a Z 900 RS, porque se não tinha possibilidade de ficar com a moto. Entretanto, fomos lá à parte de baixo onde tem a Kawasaki, e só teria até uma 6,5, uma Z 6,5 RS. A 6,5 RS a nível de corpo é menos encorpada, também está bem campanha. O preço dela seria 9.000 e tal euros nova, e estaria por 8.000 e tal euros campanha. Kawasaki, moto 0 km. O Antero neste momento está a fazer campanhas muito boas. Inclusive outras marcas, outros stands também terão a fazer agora muitas campanhas para despachar modelos, teoricamente, de versões mais antigas ou do ano anterior. Entretanto, é aquilo que eu vos digo, a oportunidade surgiu, nem sequer fui testar a moto, não testei a moto. É uma coisa que eu já vos disse, é que não façam compras quase por impulso, que foi aquilo que eu fiz. E aquela moto eu nem sequer, quer dizer, entre aspas, podia testá-la dentro do parque de estacionamento deles, segundo aquilo que eles me disseram. Se você quiser dar aqui uma voltinha dentro do nosso parque, está autorizado. Agora, ir para a rua, a moto não tem documentação, nem está preparada para ir para a rua, ok? E muito bem, olha, mas entretanto, se você sinalizar já a moto, já pode avançar com o contrato. Então, quer dizer, eu não vejo a moto, vou sinalizar já uma moto que nem sequer a vi, estou a vê-la online, pouco prestei atenção no dia em que havia aí, e vou fechar ou vou sinalizar a moto. Então lembrei-me, nada como uma pessoa negociar. Olha, então eu sinalizo a moto, mas vocês têm de fazer um desconto, uma atenção adicional, por eu estar a comprar uma moto às cegas, porque a moto pode estar toda podre, não é? E vocês enviam-me aí umas fotos todas bonitinhas dela, e eu não sei se esse é o real estado da moto. E foi assim que se sucedeu o negócio. Entretanto, fui buscar a moto. Digo-vos já uma coisa, tinha pedido uma série de situações, desde, no mínimo, lavar-me a corrente e lubrificar-me a corrente, e dar-me um fumo nas pegas laterais de pegar na moto. Estava uma de, não vou dizer que estava uma de cada cor, mas uma pega estava brilhante e a outra estava baça. Uma deve ter apanhado mais sol que a outra, ou qualquer coisa do género, não faço ideia. Fizeram bola 0. Ali no Antero, para vender é um espetáculo. Depois da venda estar feita, esqueçam, não, podiam ter mandado agora
Pá, também já era exigido mais, mas podiam ter mandado agora uma mensagem, pá, está tudo bem com a moto, como é que está satisfeito, precisa aí de alguma atenção relativamente a alguma coisa, não sei o quê, não sei o que mais, bola, zero, ok. Contudo, pá, é esta a realidade, foi um sonho concretizado, era uma moto, era esta ou, como eu digo, era esta ou a CB, já falei isto muitas vezes, a CB 1100EX, seria uma destas duas motas de sonho. A CB ou da Honda é mais difícil de encontrar, os preços mesmo em segunda mão daqueles que eu vi andariam na casa dos 10.000 euros, opá, para mim não estava para dar por uma moto que eu não sabia muito bem, ainda por cima as motas que haviam era quase tudo lá para baixo, para Lisboa, motas já com 30, 40 mil euros, 30 mil km, 40 mil km, 50 mil km, e poucas eram EX. Então, opá, esta aqui tem garantia, o Antero deu-me garantia dela, a moto tem 6.000 km, a moto está nova, está a bem dizer nova, há ali alguns apontamentos, mas a nível de, não vou dizer que seja a nível decorativo, mas quero meter umas pegas diferentes, até para a minha mulher andar melhor, mais segura comigo, porque é como eu digo, aquela moto é bruta. A moto, a RS 900, ela é bruta, ela não tem planos de condução, não tem aqueles ditos road rain e essas tretas, não tem, ou seja, ela tem sempre a disponibilidade de motor desde o início, desde que eu lhe arranque, ela disponibiliza logo a potência toda, aos 111 cavalos, estão logo ali prontinhos a ser lançados. É o que eu noto, por exemplo, em relação a esta aqui a nível de cavalagem não difere muito, mas a nível de como disponibiliza a força do motor, a cavalagem do motor, mediante o modo que eu tenho ali selecionado, neste momento eu vou-lhe dizer que está no road, ela é muito mais calminha, muito mais dócil. Agora, aquela ali não, aquela ali eu tinha, e se vocês viram os vídeos passados, eu tinha que dizer mesmo à minha esposa para ela se agarrar, e porque opá, aquela moto dá vontade de andar, e puxar por ela, e aquela sonoridade daquele motor 4 cilindros é muito, opá, é muito boa, opá, é muito agradável. Como eu disse, o conceito de eu ter querido adquirir aquela moto é para, pá, é o conceito da diversão, pura diversão, aquela moto dá-me um sorriso de orelha a orelha mesmo, a fazer curvas, a puxar por ela, opá, o simples andar com ela, opá, eu vou aqui, vou feliz da vida por ir com aquela moto. É impressionante. Opá, há pessoal que se identificará com outro tipo de motas, com as R's, com as Nakeds, mas as Nakeds mais modernas, como eu me estava, entre aspas, a ficar iludido. Há males que vêm por bem, e entretanto, pá, surgiu a oportunidade desta Kawasaki, e acima de tudo é Kawasaki, não é? Mais uma moto japonesa, que tem todos os predicados de ser uma moto fiável, de ser uma moto de manutenção relativamente baixa, e de ser de uma durabilidade e de uma fiabilidade, opá, acima da média, assim como já nos acostumaram as motas japonesas na grande generalidade. Também tinha uma ambição muito grande ter uma moto com um motor 4 cilindros, pá, proporcionou-se. Pá, é brutal, pá, a moto tem um equilíbrio, tem um centro de gravidade muito baixo,
A moto não é muito alta, tem cerca de 810 mm ao solo, pá, por isso eu chego muito bem ao chão. Estou na dúvida se lhe irei colocar o descanso central. Se já andei a ver muitos vídeos, não sei se irá desvirtualizar ou desvirtuar ali um bocadinho a moto. Contudo, ia-me facilitar muito a vida, por menos a nível de corrente e para lavar a moto e tudo, ia-me facilitar em muito a vida. Vou tentar estudar o caso o máximo possível. Inclusive já pedi proposta na Norbox do descanso e fica por 216 € mais IVA. Também não é algo barato, por uma porcaria, por um bocado de tubo, parece-me que o preço é um bocado exagerado. Tudo bem que a mão de obra ali, eles também cobram-se bem pela mão de obra, mas parece-me um bocado exagerado. A nível de tudo, pintura, estado de mecânica, a moto apareceu-me pelas voltas que eu já dei, parece-me estar impecável. Só eu penso que ele está a precisar ali de uma afinação no travão de trás, ou então será calços. Acho que ele está a precisar de calços, porque parece que ao travar aquele faz-me ali uma vibração que não é normal. Parece que já está a travar no ferro. Ele tem o livro carimbado, tem a inspeção teoricamente feita, planteiro, tem as minhas dúvidas relativamente à revisão que terão feito. Acredito que tenham feito por menos a revisão do filtro, do óleo e do filtro de óleo e do ar, por menos. Em tudo o resto, por menos que é assim visível ou que está visível a mim, não me parece que o tenham feito. Por isso, estou muito satisfeito com a moto. Também é como eu digo, vai ser uma moto daquelas de verão, de passeio. A minha mulher que diz que quer fazer uma viagem maiorzinha com ela, mas eu para pôr a minha esposa a andar com uma mochila a fazer não sei quantos quilómetros, ela não vai saber naquilo no que se mete. Mas prontos, só para lhe tirar a curiosidade talvez o faça, não sei. Fica aí o retro mais para a frente, ok pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like. Já sabem que agora vai ser aqui repartido entre as duas motas, também vem aí o bom tempo, por isso sigam aí para futuros vídeos, espero que gostem e tchauzinho!